gente, a aula de hoje é aula sobre sucessão ecológica, certo? É uma parte da ecologia, certo? Onde vai haver uma sequência, né? Essa sequência vai desde o início do surgimento da colonização de um determinado meio, até chegar ao clímax, que é o que a gente chama de equilíbrio ambiental. Okay? Então, a primeira coisa, gente, o que é sucessão ecológica? Sucessão ecológica ela é uma sequência de alterações, ou seja, vai haver uma alteração, né, no ambiente. Essa alteração ela é gradual e progressiva, certo? E ela pode acontecer de dois tipos, né? Ela pode acontecer em um ambiente que já houve vida, mas por conta de uma perturbação essa vida deixou de existir, ou pode, né, acontecer em um ambiente em que nunca teve vida, que vai surgir vida a partir de em diante, ou seja, a partir de um novo habitat. Bom, gente, aqui nós temos os dois tipos de sucessão ecológica. Como eu falei, sucessão é um evento gradual e progressivo que vai acontecer no meio ambiente, né? E ele pode acontecer em um ambiente que nunca teve vida anteriormente, onde eu vou chamar essa sucessão ecológica de sucessão ecológica primária, e pode acontecer em um ambiente que já teve vida, mas por conta de uma ação vulcânica ou terremoto, alguma ação natural, deixou de existir vida. Então eu chamo de sucessão ecológica secundária, ok? O que é que nós temos aqui, né? Nós temos um exemplo de sucessão ecológica, certo? Como eu falei para vocês, é o surgimento e a substituição gradual de uma espécie até chegar ao equilíbrio, né? Onde eu chamo de clímax. Então, o objetivo da sucessão ecológica é você chegar ao clímax, ao equilíbrio, tá? Então, assim, surgiu vida, né? Ou seja, surgiu líquens, né? Líquens é uma associação entre algas e fungos, né? É o que a gente chama e conhece como limo, aquele que a gente anda, normalmente escorrega, uma partezinha verde que fica no solo quando chove muito, né? E aí, como eles é uma espécie pioneira, né? Eu vou chamar a primeira espécie de Ecese ou espécie pioneira, ou comunidade pioneira, tá? Pronto, daí ela evoluiu. Esse líquen virou musgos, musgos virou gramíneas, que virou ervas, que virou arbustos. Então, ele deixou de ser pioneiro e virou uma comunidade intermediária, ou o que eu chamo de série, tá? Daí foi surgindo a floresta. Floresta são várias árvores, vários tipos de plantas reunidas, né? Onde a gente diz que chegou ao último estágio, que é o que eu chamo de clímax, ou seja, é o equilíbrio. Então, a sucessão ecológica, ela tem, gente, um objetivo, atingir o clímax, ou seja, atingir o equilíbrio. Bom, como eu falei para vocês, nós temos dois tipos de sucessão, né? Ecológica primária e ecológica secundária. A primária é porque nunca existiu vida, gente. Então, assim, como nunca existiu vida, aqui nós temos na letra A chuva e o evento, que desintegra as rochas, vai desintegrando, ou seja, vai separando, né? Com o separamento dessas rochas, vai aparecendo as espécies pioneiras, que é o que eu chamo de Ecese, que são os líquens. Os líquens vão se instalar. Lembrando que líquens é uma associação entre algas e musgos, né? Então, daqui vai surgindo outras plantas, né? Na espécie C, tá vendo? Né? E a espécie D, né? Que são aqui as intermediárias, a C e a D, né? E aí, gente, como vai surgindo outras espécies, vai chegar aqui na parte da floresta, que é aqui a letra E. A floresta, então, é quando a gente atinge o clímax, ou seja, estamos em equilíbrio com o meio em que vivemos, tá ok? Então, aqui representa uma sucessão ecológica primária, certo? Lembrando, sucessão são eventos graduais que acontecem no meio até atingir o clímax, ou seja, o equilíbrio com o meio, tá ok? Daí, gente, a gente vai aqui, né? Um exemplo também de sucessão ecológica secundária, certo? Lembrando, a primária nunca houve vida naquele terreno, gente, certo? É um terreno que nunca houve habitat, tá ok? Já a secundária, aqui, houve sim vida, certo? Tá vendo um tratorzinho aqui? Só que por conta dessa ação desse trator, ele destruiu a vida, né? Então, é um terreno que já houve planta,
né? Não surgiu como na primária. Então, o tratorzinho aqui, ele derrubou essas plantas, certo? Ou seja, aqui, então, vai iniciar o surgimento da vida, certo? Que é o que a gente chama de... acontece o mesmo processo que aconteceu ali na primária. A diferença é que na secundária vai ter a ação, né, da destruição do ambiente que já teve vida, tá? E outra coisa, a secundária vai se desenvolver mais rapidamente do que a primária, né? Porque ela permanece no solo, vai deixar lá no solo, ele derruba aí, gente, mas vai ficar sementes e alguns tipos de substrato mais favorável a uma nova colonização. Então aí acontece tudo novamente, né? Aí vai surgir vida, né? Eles já tinham tirado a vida, né? Por conta do trator ali que passou. Vai surgir vida, por conta que ficou restinhos de semente ou de outros substratos. E ali chama também de pioneira, porque iniciou, né? Vai crescendo progressivamente, gradualmente, então vai ser a intermediária, até atingir a fase de floresta, que é o que a gente chama de clímax, ok? Bom, gente, o que é importante na associação ecológica, certo? É que a gente observa que no início, na comunidade pioneira, ou, né, o ESSESI, a biomassa é bem pequenininha, ou seja, a quantidade de planta é pequena. Quando a gente chega no clímax, a biomassa, ela tá em alta quantidade, tá? A gente percebe também que quando atinge o clímax, a gente observa que nas florestas tem uma grande diversidade de espécies e de nichos ecológicos. Nicho ecológico é o trabalho que a espécie executa, tá? Aumenta também a taxa de fotossíntese e aumenta também a taxa de respiração. Obviamente que se eu tenho uma floresta, eu tenho mais plantas, eu vou aumentar a taxa de fotossíntese, certo? Se eu aumento a taxa de fotossíntese, obviamente que eu vou aumentar também a taxa de respiração, tá? Lembre-se que tudo o que se produz na floresta se é o que? Consumido, tá? Então, todo o gás oxigênio que as plantas produzem durante a fotossíntese, elas vão consumir para poder o que? Respirar, né? O que a gente observa? A gente observa que durante a sucessão ecológica ocorre extinção de algumas espécies e surgimento de outras, né? Isso pode ocorrer uma região intermediária entre dois ecossistemas clímax em que ocorre intensa disputa de alimentos entre animais das duas comunidades. Essa região é chamada de ecótone, ou seja, é uma área de transição da região intermediária para a região clímax. Nessa área de transição, onde eles vão sair da fase intermediária para entrar na clímax, eles começam a se disputar, a ter disputa, né, por alimentos, né? E aí, o que é que acontece, né? Nós podemos observar, né, essa fase de transição que a gente chama de ecótone. Pronto, gente, obrigada, até a próxima.